base naquilo que a gente recebe. Mas eu sou jornalista, né? A gente sabe como funciona o processo. O jornalista ele tem uma pauta de trabalho por dia. Ele vai buscar aquilo que vai chamar mais atenção, porque ele quer vender o jornal, ele quer que o noticiário que ele vai dar seja visto. Não é? Então ele vai fazer uma seleção. Ali já é uma seleção. Nós vamos ouvir aquilo que foi selecionado pela equipe de trabalho do jornalismo. E a gente forma, às vezes, ideia das coisas com base só naquilo. E é muito complicado. Especialmente porque há uma tendência para a divulgação do que é negativo. E não daquilo que é positivo. As pessoas gostam. Dá a impressão, e pelo menos é o que dizem, que o que as pessoas gostam de ler, de ouvir, de saber, são os aspectos negativos da vida. Mas isso está mudando, graças a Deus. Nós temos aí exemplo clássico de mudança disso, que são os canais alternativos de televisão, por exemplo, que começam a aparecer. TV a cabo como Discovery Channel, History Channel, não é? E há a opção, eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, a minha filha, ela liga lá no computador e ela liga nesses canais. Então, já é a juventude às vezes está fazendo esse tipo de opção. E isso vai mostrando para nós que as pessoas não gostam tanto de desgraça como falam por aí, não. É? Tem gente que já está fazendo opção por alguma coisa mais nobre, mais construtiva. Vai dizer assim, é mais um alienado. O que é alienado? Uma pessoa que não quer saber do que está acontecendo é uma pessoa alienada. Aí eu digo, depende do ponto de vista, porque quem não quer saber da realidade espiritual é alienado nesse sentido. Não é isso? Então depende do ponto de vista. Porque antigamente, quando falava assim, você é um alienado, porque não quer saber do que está acontecendo no mundo, a gente se sentia até mal, né? Nossa, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, porque senão eu sou um alienado, né? Aí depois a gente começa a pensar, poxa, mas esse sujeito aí não quer saber nada da realidade espiritual, que é a realidade dele mesmo. Então também ele é alienado nesse sentido. Então a gente tem que saber do que está acontecendo, tem que estar informado, mas com equilíbrio. E não considerando aquilo ali como sendo a única coisa que a gente tem como fonte de informação ou como aquilo que nos diz da realidade do que efetivamente acontece no mundo. Que a gente olha, por exemplo, sem nenhum ânimo de comparação, mas a desencarnação, a linguagem é tranquila para todo mundo, né? Morte e desencarnação é da Lady Di, e naquele mesmo período em que estavam colocando flores lá, né, com aquele movimento todo, a desencarnação de quem? Madre Teresa de Calcutá. Nós tivemos a curiosidade de olhar os jornais. Na primeira página, a problemática das flores que estavam colocando, exigindo não sei o que, aquele rolo todo. Lá na quarta página, a desencarnação da Madre Teresa de Calcutá. Não é? É isso que ainda eles acham que é o que tem que se valorizar. Então, nós vamos aprendendo, não é, a buscar a informação que realmente é válida para nós. Para a gente, então, encontrar a verdade com menos dificuldade, porque os problemas do mundo dificultam muito a gente encontrar aquilo que realmente é verdade. E quando a gente está na busca da verdade, vai haver um envolvimento. E nem todo mundo quer se envolver, né, gente? Já é tanto problema, é filho, é mulher, é marido, é o trabalho, ainda tem o negócio do centro espírita, e aí tanta coisa. Então a gente fica naquilo de não querer se envolver, não é? Quando a gente está tentando saber ouvir na busca da verdade, a gente tem que se envolver. E quando a gente começa a se envolver, vai haver uma geração de compreensão em relação ao outro. Nós vamos compreender melhor a situação do outro. E aí, nós vamos ter consciência da necessidade de mudança de comportamento. Mudança de comportamento de quem? Nossa, e não do outro. Aí é onde a coisa fica feia, porque a gente não quer enfrentar essa realidade. É quando a gente está sabendo ouvir o outro, é que a gente começa a ver que a gente tem que mudar. E aí, então, nós vamos encontrar, olha, é uma consciência temida pela instabilidade momentânea e necessidade do esforço. Então, quando a gente vê que é preciso mudança de comportamento, a gente entra em parafuso. O que acontece quando a gente muda de casa? Não para um lugar muito próximo, né? Senão a gente pega tudo jeito de trás e põe no outro lado. Do Brasil para a Europa. O Brasil para a Europa, por exemplo. O que acontece com uma mudança como essa? Tem que empacotar tudo, não tem? Tem que empacotar tudo. Aí, deixa pra lá, né? e na hora que você vai empacotar, o que você faz?
encontra um monte de coisa que você acha que não vai precisar mais, joga fora, faz uma limpeza, não é isso? Joga um monte de coisa fora. Ainda depois que chega no lugar, quando você vai abrindo, encontra coisa que você pode jogar, não é? Então, tem coisa que a gente vai acumulando ao longo do tempo que não é necessário. Lá dentro de nós também acontece isso. E muito. Então, é aquele negócio. Está tudo empacotado, você precisa de alguma coisa, você acha aquilo fácil? Só para aliviar, não é? A minha mulher é diplomata, a gente muda muito, né? Então, a gente vê cada situação. Era uma mudança e a madame chegou com um cachorrinho dela, né? Um cachorrinho desses branquinhos, assim, todo bonitinho. E o pessoal fazendo a mudança, ela foi orientar a mudança lá, né? Entrou com o cachorrinho e ficou lá, conversa com um, conversa com o outro. Não pode assim, não, cuidado com esse móvel que você quebra, não sei o quê. Olha lá, esse jarro aí está mal embalado, você tem que embalar melhor, e vai, né? Aquela coisa toda. E a hora dela ir embora, ela chama Lulu. E cadê o Lulu? Aí procura o Lulu, não acha o Lulu. Aí ela começa a perguntar, alguém viu o cachorro? Será que ele saiu, o cachorro escapou? Ela disse, não, meu cachorro não faz isso, ele não sai. Ele não saiu porque meu cachorro não sai. Ele está aqui dentro. E aí vai, né? E pergunta e nada, ninguém sabe. De repente vem um que tinha descido lá embaixo para tomar um café, alguma coisa. E ele disse, o que está acontecendo esse alvoroço? Nós estamos procurando o Lulu da madame. Ele disse assim, Lulu? Eu empacotei uma pelúcia mais cedo. O cachorrinho ficava tão quietinho, ele na pressa de empacotar, porque empacota tudo, viu gente? Até lixo de outro país chegou na minha casa, cara. O que eles encontram na frente, até maçaneta de porta, empacotam tudo. O que vai encontrando pela frente vai empacotando. Então tem que separar bem o que é da gente, o que é da casa, porque senão você recebe móveis, às vezes você aluga uma casa, tem algum móvel, recebe o móvel do outro em casa. É uma coisa seríssima. E aí então, cadê? Agora em qual caixa está o Lulu? Em qual caixa está o Lulu? Porque eles botam uma referência genérica, não é? Bota lá pelúcias, ou bota ornamentos, decoração. E aí vai procurar, né? O bichinho era muito quietinho, aquela coisa toda, não fazia barulho. E procura abrir várias caixas até encontrar um Luluzinho da senhora, né? Então o que acontece? Na hora dessa mudança é isso. Fica tudo instável. A gente sente que falta a nossa base. Só que isso é importante, gente. Mudar faz parte do processo. É a hora da limpeza daquilo que não serve mais. É a hora da reacomodação das coisas. De colocar nas estantes outra vez simbolicamente, mas às vezes com uma outra arrumação. Não é? Para a gente encontrar mais fácil aquilo que é importante para nós. Então a mudança, ela é fundamental na nossa vida. Isso vai acontecer no saber ouvir. E nós vamos então para a segunda etapa da sociabilidade. Eu apertei alguma coisa aqui e ele não quer mais obedecer. Vem a segunda etapa, que seria a empatia. A empatia é compreender outra pessoa, entender e penetrar o seu sistema de referências. O que é um sistema de referências? É aquilo que a pessoa forma ao longo da sua vida. Às vezes o sistema de referência dela está influenciado por experiência de outra encarnação. Então não é simples entrar no sistema de referência de uma pessoa. Não é mais no processo de empatia isso acontece. E como é que vai se dar o processo de empatia? Começando a saber ouvir. Primeiro a gente tem que estar ouvindo outra pessoa. Para a gente poder ir entendendo o que é que ela está falando, por que ela está falando, o que é que sentimento move aquelas expressões dela. Não é? Aí nós temos que ir chegando. Vamos compreender o outro sob o ponto de vista da outra pessoa, sem julgamento e sem avaliações. Qualquer julgamento já é uma trava para a empatia. Qualquer avaliação que a gente faça, a gente está colocando uma trava para a empatia. Nós estamos nos distanciando, estabelecendo barreira em relação à pessoa. Aí vem então, sentir os problemas do outro desde sua referência e perspectiva, como ele mesmo sente o problema. E aí nós vamos ter uma grande vantagem, porque nós vamos estar na situação da outra pessoa, vendo o problema como se fosse a outra pessoa, sentindo o problema como ela sente o problema. Mas nós guardamos o privilégio de não ser ela.
Então nós temos uma visão que não é